Papo de Clima. Conversas que movem o futuro. Um projeto da AESB. Está no ar o Papo de Clima, uma produção da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, AESB. Aqui no estúdio, nas gravações, está o Marcos Oliveira e eu sou Patrícia Duarte. Hoje a gente recebe aqui no programa a diretora-presidente da ABCOM, Associação Brasileira das Empresas de Saneamento, a Cristiane Dias Ferreira. Cristiane, muito obrigada pela tua presença aqui no Papo de Clima. Obrigada a você, Patrícia, pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui com você hoje. Nós que agradecemos. A Cristiane foi presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, assim como esteve como chefe adjunta de infraestrutura na Casa Civil da Presidência da República. Foi servidora também na Câmara dos Deputados, é mestre em Direito e Políticas Públicas e doutoranda em Direito pelo CEUB, o Centro Universitário de Brasília. Começando pelo começo, Cris, como é que atua a ABCOM? Bom, novamente, obrigada pelo convite. A ABCOM hoje ela é uma associação que reúne as empresas de saneamento e a nossa missão é representar os nossos associados e rumo à universalização, né? Que esse é o nosso objetivo maior, objetivo não só do setor privado, mas do setor público também. Então, é a gente poder fazer essa representação junto aos poderes, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, demonstrar as particularidades do setor, as sensibilidades e mostrar o quanto hoje o saneamento é uma agenda estratégica para o país e que todos nós temos digamos, uma dívida histórica, né? Então, o nosso desafio ali na ABCOM é a gente conseguir botar o setor como presente na agenda política, defendendo aquilo que realmente é importante, não só para as nossas companhias, nossos associados, mas para a população brasileira, para o consumidor que acaba sendo aquele usuário do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Cristiane, como é que a ABCOM vem acompanhando o El Niño deste ano e assim os impactos que já estão chegando e como esses impactos afetam o saneamento propriamente dito? Eu costumo dizer que a gente não tem hoje um novo normal, né? E o novo normal é a gente não ter tanta previsibilidade sobre as chuvas. E o El Niño é um fenômeno que ele mexe justamente com o regime das chuvas. Então, ou ele causa secas, ou ele causa sobrecarga ali de volume de água. E tanto os episódios de seca como de sobrecarga de volume de água, nós temos que ter cuidado e fazer medidas para adaptar o tratamento da água para que a água continue sendo potável. Então, cada vez mais, eu entendo que nós temos que o setor de saneamento tem que estar preparado para esse tipo de fenômeno que impacta sobremaneira o setor de saneamento. Cristiane, e justamente essa questão das mudanças climáticas, a ABCOM, ela tem várias propostas para mitigar o impacto dessas mudanças, né? Inclusive, fez parte de um livro que foi lançado durante a COP30 em Belém do Pará. Isso, a ABCOM esteve presente na COP30 e tivemos a oportunidade de lançar esse livro que contém mais ou menos umas 10 propostas. Mas basicamente o livro ele traz, assim, ele tem como pano de fundo, ele traz a ideia de que o setor de saneamento ele é muito estratégico como um setor de solução ambiental. E principalmente que a nossa obrigação legal de universalizar as metas trazidas pelo marco legal, de alcançarmos 99% de abastecimento de água e 90% de esgotamento sanitário, é a melhor agenda, é a melhor política pública de adaptação climática que o setor pode dar em si. Então, assim, acho que hoje o setor ele tem que priorizar a universalização e nada pode atrapalhar essa nossa meta legal que nós temos que cumprir. Para além da universalização, tem diversos outros assuntos e propostas que nós trazemos nessa edição que estão muito latentes. Uma delas eu vou mencionar aqui é a questão do mercado de carbono. Hoje o setor hoje a gente emite 2% de todo o volume de gás de efeito estufa. Então isso é muito pouco comparado com outros setores, mas a gente não pode ser penalizado por esses 2%, porque quanto mais esgoto nós tratarmos, mais gás de efeito estufa nós vamos emitir.
Então, nós precisamos trabalhar essa agenda, de que maneira nós vamos desenvolver uma metodologia e ter o reconhecimento do mercado de carbono sobre as nossas particularidades. Um outro assunto que me chama muito a atenção é a questão da regulamentação do uso de fontes alternativas, né? De postos, etc. e tal. Nós temos toda uma estrutura tarifária, todo um desenho do setor que leva em consideração uma regra sobre o uso de fontes alternativas. Então, a gente precisa revisitar isso para que o sistema continue operando da maneira como opera. E tenha, digamos assim, sustentabilidade econômico-financeira. Um outro tema muito importante que está muito em voga, inclusive é objeto aí de regulamentação tanto pela ANA quanto pelo CNRH, como o próprio Ministério das Cidades, que é o reuso de água não potável. Então, é uma medida extremamente importante. Outra também é a discussão sobre o uso do lodo. Então, vejam, tem medidas de toda a ordem, então o setor tem tido assim, muito trabalho, muitas pautas, muitas agendas, muita coisa para discutir para a gente possa avançar. Lembrando sempre que o nosso foco é realmente universalizar. Porque sempre se fala essa questão do excesso de chuva provocado por água a mais. Isso não quer dizer que seja uma boa notícia para o saneamento, porque a água tem que ser mais tratada, então tem que se pensar em toda essa cadeia, né, Sim. E justamente a população, né, o cidadão final ali que está esperando água tratada e quer essa qualidade, né. Nós somos um país muito rico, né, em termos de capacidade hídrica, mas a gente tem que cuidar dos nossos rios. E por isso o setor é tão importante. Se a gente tem muita água, mas a gente tem que cuidar dessa água melhor. E o setor que cuida da água é o setor de saneamento. Por isso ele deve ser elevado a essa categoria de maior importância e um olhar mais sensível de todos os nossos governantes, de toda a nossa população. E qual é a importância dessa parceria com a ESB aqui, gravando esse programa, mas assim, como é que é essa parceria no dia a dia, essa construção que é feita? Olha, a parceria tem sido excelente, tá? A ESB e a Bicom hoje são irmãs parceiras, nós dividimos todas as agendas e assim, tem visto que isso tem sido extremamente produtivo para o setor de uma maneira geral. Então, a minha expectativa é que a gente continue atuando assim. Então tá certo. Nós gostaríamos de agradecer a presença da diretora-presidente da Bicom, Associação Brasileira das Empresas de Saneamento, Cristiane Dias Ferreira. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você, Patrícia, e obrigada à ESB. Nós que agradecemos. Este foi o Papo de Clima, uma produção da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua audiência e até lá. Sob a presidência de Munir Abud, direção executiva de Sérgio Gonçalves, apresentação e produção de Patrícia Duarte, edição e mídias sociais de Gleice Nunes, gravação de Marcos Oliveira e vinheta e narração de Priscila Sabrina. Uma iniciativa da ESB.